Desporto é algo que transcende muita coisa. Um país é conhecido por causa do desporto, não é por causa da guerra. E vê só, hoje as representantes têm o europeu, o mundial, tudo, os países são... Quando Angola foi ao Mundial de 2006, o mundo conheceu Angola por Angola estar no Mundial, mas não conheceu Angola pelos anos de guerra, tá? Foi pelo desporto, porque no desporto é que se levanta a bandeira e todo mundo canta e todo mundo ouve o hino. Flavio's in the middle, it's Flavio, it's aimed for, and it's Flavio who scores! It's their first ever World Cup Finals goal. And who knows, is this the cue for a quite sensational story to... O que eu gostava de ver é que houvesse mais atenção, só para dar um exemplo, que eu dou muito esse exemplo. Vê-se pelo Orçamento Geral do Estado. A fatia do MIJUD, do Ministério da Juventude e Desporto, é ali uma cosita, comparado com outros ministérios. Uns recebem de 30%, por aí coisa. O Ministério da Juventude e Desporto está ali uma cosita insignificante. Só por aí já se vê qual é a importância que se dá ao desporto. Tá bem? Então há que haver mais atenção nesse sentido. E acredito que quando se começar a dar mais atenção nesse sentido, haverá melhores condições. A sociedade já está a despertar para o desporto. O desporto é saúde. Toda a gente que pratica um desporto vai menos vezes a uma clínica. E é a partir do desporto que sai mesmo talentos que vão representar o país. O país é conhecido por causa do desporto. Então há que haver maior atenção nisso. Carlos Pedro é uma pessoa que nasceu na província do Huambo. Em 1966, nasci no hospital do CFB do Huambo. O meu pai era ferroviário, então nasci na província do Huambo. E tive toda a infância até a independência, né? Até a independência estive na província do Huambo. Depois da província do Huambo, na altura da guerra, por causa das deslocações e tal, essas coisas, houve um período que fui com os meus pais para Portugal. Ficamos 3 anos, até 78. Depois disto, houve o processo de volta do pessoal que estava fora. Os meus pais acabaram por vir e regressamos novamente ao Huambo. E a partir daí fiquei no Huambo até concluir os estudos e naturalmente comecei a minha atividade desportiva no Petro do Huambo. Em 1980, nós, como já havia naquela altura, havia o desporto escolar. E foi a partir do desporto escolar que os professores de educação física, naturalmente, começavam a selecionar aqueles que tinham talentos para determinadas modalidades. E foi a partir do desporto escolar que a Secretaria de Estado de Educação Física e Desportos me recrutou, né? Eu e mais alguns colegas que nós jogávamos, lá tínhamos campeonato escolar, e a partir de 80 eu fui integrado na Secretaria de Estado de Educação Física e Desportos. A partir daí houve torneios, começou a haver torneios, inclusive houve em 1981 os segundos Jogos da África Central, em que nós participamos. A partir daí
começou a haver já a cobiça dos clubes grandes. Neste caso, lá no Ambos, era o Petro do Ambo e o Mambroa. Então, houve um jogo que foi a despedida, foi o Mambroa nesse ano mesmo, em 81. Houve um jogo que foi a despedida do Lutucuta, que era o central do Mambroa. E nós jogamos antes, os jovens jogamos antes desse jogo, com o 1º de agosto que tinha sido convidado para esse jogo. E neste jogo eu sobressaí, ganhamos, né, a equipa do 1º de agosto naquela altura, mas eu sobressaí. Então eu, juntamente com alguns colegas naquele tempo, era o Muluzzi e outros colegas nossos, que fomos para o Petro do Ambo. O Petro do Ambo, a partir desse jogo, recrutou-nos. Começamos a nossa carreira, naturalmente, no Petro do Ambo como juvenis, júniores e depois sénior. Em 1987, o Petro do Ambo veio disputar o título com o Petro de Luanda aqui, na Cidadela. E nós só não ganhamos esse jogo, porque o Petro ganhou, né? Mas perante a nossa representatividade nesse jogo, do qual também o Petro ficou em cima de... Já viu interesse sobre mim, o namoro começou. Então, mas eu ainda não podia vir, né, porque o Petro queria que eu viesse no ano seguinte, em 88, mas eu ainda não podia vir porque eu estava a fazer a minha formação média no Instituto Industrial Pedagógico do Ambo, o Chimino. Mas a pressão do Petro era tanta, e o Clemente, naquela altura, o treinador Clemente, queria que eu viesse a todo custo. Nós, naquele ano, o ensino era como está agora, ia até meio do ano. Como a minha formação média terminava a meio do ano, em 89, mas mesmo assim o Clemente quis que eu viesse no início do ano. E eu vim jogar para o Petro de Luanda no início do ano. Eu treinava no Petro do Ambo e vinha jogar no Petro de Luanda aos finais de semana. A nossa infância foi uma coisa maravilhosa, muito diferente do que nós vemos hoje, não é? Portanto, nós encontramos-nos por causa do futebol também. Eu quando cheguei ao Ambo, foi, penso que em 1979, por aí, e penso que conheci o Carlos Pedro por volta de 1900, se calhar 81 ou o quê, porque ele chegou um bocado depois, né? E quando ele chegou, nós tínhamos uma equipa de bairro, né, que era chamada Os Dinizes, e então logo que eu cheguei aí, eles propuseram-me que eu fosse o chefe máximo da equipa, e Carlos Pedro, quando chegou, aquilo já estava muito organizado. E então ele encontrou já uma organização praticamente e foi enquadrado aí. O Petro do Ambo lá metia-me no avião ao sábado ou à sexta-feira, e o Petro Luanda aqui punha-me também no Boeing, que nós tínhamos a TAG tinha um voo que saía às 6h30. 6h30 daqui da segunda-feira. Eu chegava, o Boeing aterrava lá às 7h45, eu ainda ia assistir às aulas que começavam às 7h30. Ficavam admirados, porque então, ainda ontem assistimos o relato e hoje já estás aqui, porque também depois havia muitas dificuldades de voo, né? Mas foi este, o cenário era esse. Pronto, era por via aérea. E às vezes havia alguns aviões também da Sonangol, que faziam também viagens para lá, e o Petro também metia-me nesse voo. Pronto, então durante 6 meses fui fazendo essa ida e volta, né?
E pronto, e já naquela altura, como eu já estava a despontar já até muito, houve até um artigo do jornal daqui, do jornal aqui, que já me comparavam com o Sócrates. Havia um jogador brasileiro que era o Sócrates. E naquele tempo eles já diziam que havia aqui em Angola um Sócrates angolano. Naturalmente, a meio do ano eu regresso para Luanda e aí fico no Petro de Luanda até 91. Olha, nós conhecemos-nos no Uambo. Eu vivia no Uambo, né? Não sou do Bié, mas depois fui para o Uambo. Éramos vizinhos. Conhecemos, né? Na altura ele já jogava futebol. Pronto, conhecemos, né? Ele pronto, parava, conversávamos. E uma altura que ele depois pediu-me namoro, mas eu não aceitei. Não. Eu disse que não queria. Depois de uns meses, comecei-me a interessar por ele. E eu depois fui falar com ele. Disse que, pronto, que queria namorar com ele. E ele disse, olha, agora vou pensar. Vou pensar. Mas depois de uns dias ele veio falar comigo. Acertamos, nós começamos a namorar. Depois ele veio para cá, né? Veio para Luanda, para o Petro de Luanda. Eu fiquei no Uambo. Pronto, ele veio, ele jogava cá, mas vivia no Uambo. Porque ele pronto, estudava no Uambo, né? Ele treinava lá e só vinha para aqui, para Luanda, para o Petro de Luanda, para fazer os jogos. Depois, no dia seguinte, regressava para o Uambo. Depois de um tempo, ele voltou, veio de vez para Luanda. Eu depois vim também. Ficamos aqui a viver juntos. Tivemos a primeira filha, Tarsila. Tarsila tem hoje 33 anos. Eu conheci o Carlos Pedro Pires de Melo nos anos de 78 e 79, depois do regresso dele de Portugal, porque no respaldo daquelas confusões de 74 e 75, ele e sua família para lá arrumaram, e no regresso conhecemos circunstancialmente, por via de algumas peladas que nós fazíamos por alguns bairros. A partir daí, ele, o primo dele, o Lino, e mais outras crianças da nossa zona, né, rapidamente nos congregamos e passávamos semanalmente a fazer jogos com outros bairros. A nossa relação foi se cimentando, a casa dele passou a ser também a minha casa. Inscrevemos depois oficialmente na Secretaria de Estado de Educação Física e Desporto, nos juvenis. Mais tarde fomos para o Petra. Eu fui primeiro porque sou um ano mais velho do que ele, eu apareci depois. E assim, de forma muito resumida, foram essas as circunstâncias que marcaram os meus primeiros passos na relação com o Carlos Pedro. Então, uma das grandes lições que eu retiro da relação que tenho com ele é a sua tranquilidade em reagir a situações adversas. É uma pessoa que raramente nós vemos irritado, é muito tranquilo, mesmo quando as coisas parecem estar a encaminhar para uma situação de conflito, ele é sempre o primeiro a mostrar que é preciso ser tranquilo mesmo em situações adversas. O Uambo é uma cidade académica, uma cidade universitária. Todo estudante no Uambo, naquela altura, e não só, e agora também vê-se isso, o divertimento que havia de estudar era na escola. Não havia quase estudante nenhum fora
do ciclo escolar. Então o ambiente nas escolas era fabuloso. Nós no AMBO tínhamos ali um corredor no bairro académico, que tu começavas desde a quinta classe até a 12ª. Ias passando pelas diferentes escolas, mas tudo dentro do mesmo corredor ali. E é esta a característica da província do AMBO, que é mais ou menos comparado como uma Coimbra de Portugal. Então o estudante ali consegue conciliar os estudos com aquilo que a outra atividade que faz. Mas é uma cidade universitária. Naquele tempo nós pelo nome que a pessoa já ia tendo, né? E aliás, porque também depois eu em 1987, eu como médio, trinco naquela altura, eu fui o segundo melhor marcador do Girabola. Na última jornada, só na última jornada é que o Mavó, que era o ponta de lança do Ferroviário da Ilha, que me passou. Eu marquei 20 golos. E no histórico dos melhores marcadores da Angola, a maior parte de muitos pontas de lança muitos só chegavam às vezes aos 15 golos. Mas eu marquei 20 golos, nesse ano em 87. Por que o futebol? Porque o futebol já está enraizado em nós jovens, né? Quando somos pequeninos, qualquer jovem joga futebol. E até às vezes agora vê-se de meninas e tudo que já começam a despontar. Então já era desde pequenino que a gente já jogava no bairro e por causa disso, pronto, sempre demos continuidade ao futebol. O futebol, neste momento, não representa quase nada, porque a partir de 2012 eu deixei definitivamente, né, entre aspas, né, deixei a atividade de futebol, porque chegou uma altura que já não tinha como andar no futebol. Aliás, tu dás a tua representatividade como jogador, depois como treinador, mas depois não há um acompanhamento. E eu já fui profissional. Estive lá fora há 10 anos no profissionalismo. Então depois de seres profissional, estares aqui, tu sentes que depois não, estando mesmo quando eu saí, estava ligado à Federação de Futebol como treinador, não há um acompanhamento, há coisas que faltam, tu como profissional sentes que já não, tu não podes parar. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar, eu como treinador, nós tivemos casos desses, numa seleção tu parares um treino porque não tem água. Mas depois é isso que eu estava a dizer, quando tu não sentes que há este acompanhamento, então chega uma altura, conscientemente analisei, isto é melhor parar por aqui porque não é, conforme as coisas estão, não vou conseguir dar seguimento à carreira aqui. O Carlos Pedro é uma pessoa muito humilde, né? É uma excelente pessoa. Quem o conhece sabe que ele é uma excelente pessoa, uma pessoa muito calma, uma pessoa sensível também, trabalhador, bom esposo, excelente pai, amigo da família. Nós somos muito unidos. Eu, ele, as nossas filhas, os nossos filhos.
Temos 4 filhos, 2 meninas e 2 rapazes. Ele é um pai muito presente, muito. E amigo também. Em 89 nós já estávamos a disputar as eliminatórias para o Campeonato do Mundo, que seria em 90, na Itália. Eu recordo um jogo que nós fomos jogar à Nigéria. Nunca esqueço esse jogo, porque esse jogo houve de tudo um pouco. E nós, só para vocês terem uma ideia, um estádio tinha capacidade para 50 mil espectadores, então o dobro. E vimos pessoas a morrerem na bancada, a serem atiradas lá de cima para baixo. Né? Foi muito... E depois, inclusive, um jogador nigeriano em pleno jogo também morreu. Foi muito marcante esse jogo. Eu depois, nesse jogo, tive a responsabilidade de marcar um penalti. E esse penalti falhei. Aliás, o guarda-redes defendeu. Se bem que esse jogo não era o jogo definitivo que qualificasse, porque ainda tínhamos mais um jogo à frente. Mas a partir daí, muita gente depois começou, não fomos ao Mundial porque falhou um penalti, e aquilo abalou um bocado, né? Mas esse jogo foi muito marcante porque também quem era o marcador de penaltis nessa altura era o Jesus. E o Jesus foi expulso a 5 minutos do jogo. Já havia, nessa altura, a Nigéria, Camarões, eles já trabalhavam noutras coisas. E o Jesus, como já era famoso naquela altura, bem famoso a nível da África, aos 5 minutos de jogo foi expulso. E o Jesus é que era o batedor de penaltis. E houve ali... Como a pressão era tão grande, houve ali um encolhimento de outros colegas que batiam os penaltis e começaram a dizer, vai lá o miúdo, vai lá o miúdo. O miúdo está aí, está cheio de técnica, vai lá. Pronto, o treinador não hesitou, mandou-me bater. E eu, pronto, fui bater, né, o penalti. Deste lado havia um jogador jovem, mas daquele lado havia um guarda-redes experiente. Ele esperou até o último momento mesmo, até eu bater e conseguiu defender. Pronto. Então foi marcante este jogo. E depois ainda ficamos a jogar com 10 jogadores. Todo o jogo, porque o Jesus tinha sido expulso. E muita gente depois reconheceram isso, disseram, não, vocês foram heróicos, mesmo assim ainda bateram-se bem. Mesmo nesse ano, em 89, houve uma proposta para ir jogar para o Benfica, de Portugal. Fui eu, o Mona e o Paulão, o outro Paulão que não falecido, o Paulão que jogou no Petro de Luanda. Fomos para o Benfica, éramos para jogar lá. E nesse ano, quem nos trava foi o treinador, o Eriksson, o sueco, que ele foi buscar outros compatriotas deles, que eram o Jonas Stern, o Schwarz e o Magnusson. E vieram e cobriram a nosso lugar. E tivemos que regressar, mas nós nesse ano, em 89, já íamos os 3 para o Benfica de Portugal. Quem? Pronto, eu, o Mona e o Paulão. O Paulão que jogou no Petro de Luanda. E depois começaram os namoros com outros clubes. Em 90 e depois quando eu fui para Portugal, houve a Académica de Coimbra manifestou interesse em representar. E como eu também sempre fui um estudante universitário, já que em Luanda depois estava na universidade, optei por Coimbra porque era uma cidade universitária que ia concluir também ali os meus estudos universitários. Pronto, e assim foi. E assim foi, a partir de 92 fui para Portugal e depois comecei lá na Académica e fui andando profissionalmente depois noutras andanças, né?
Na Académica fiquei 3 anos. Fui depois para o Sporting de Espinho. Fiquei 5. No primeiro ano que eu fui para o Sporting de Espinho, o Espinho estava na 2ª divisão de honra e estávamos a lutar para subir da divisão. No último jogo, eu é que marquei o golo da subida. Subimos para a 1ª divisão. Fiquei 5 anos em Espinho. Nesse processo com o Espinho, houve interesse também de alguns clubes de fora. O Necaxa, da 1ª divisão do México, estive lá, mas depois os clubes não se entenderam em questões de verbas e regressei. E apareceu-me outra proposta para ir para estive no Shenzhen, da China. Mas ali na China, depois, era um mundo à parte. Os chineses são totalmente à parte, diferentes de nós. Chegou uma altura que eu próprio decidi voltar porque não tinha nada a ver com as nossas vivências, nada. Totalmente diferentes. Então preferi voltar. Pronto, voltei e fui para a União da Madeira. União da Madeira, depois do União da Madeira fui jogar no Lusitânia Dolorosa. E já no final da carreira aparece-me um convite para ir jogar no Badajoz de Espanha. Fui para o Badajoz de Espanha com o meu colega o Johnny. O treinador nesta altura era o Carlos Alhinho, falecido Carlos Alhinho. Acabamos por não jogar, rescindir o contrato com o Badajoz porque houve questões rássicas aí no Badajoz. Houve questões rássicas. Só para vocês terem uma ideia, porque havia jogo de interesses de muitos empresários que queriam trazer jogadores, empresários espanhóis, que queriam trazer jogadores mais novos da Argentina. Só para terem uma ideia, no primeiro jogo que nós tivemos em Espanha, já havia cartazes de pessoas a dizer não queremos angolanos. Então, pronto, a partir daí isto ficou uma situação não muito boa. Inclusive o próprio treinador, depois o Alhinho, também não se sentia bem. O próprio presidente do clube também, perante a situação, que viu que nós também não íamos ficar confortáveis, então optamos pela rescisão. Pronto, rescindimos e normalmente regressei novamente para Portugal, onde terminei a carreira no Olhanense. No final da carreira no Olhanense aparece-me uma proposta para regressar para o Petro de Luanda. O Carlos Pedro, quando veio para o Petro de Luanda, naquele ano, portanto, naquela altura não havia muito esses dinheiros todos que andam aí, que andam, um jogador pede não sei quantos, não. Naquele tempo havia outras condições, não eram essas, né? Portanto, era mais a partir de meios materiais, né? Geradores, ou rádio, televisão e tal. E o Carlos Pedro, no ano em que ele veio para o Petro de Luanda, eu disse-lhe quem ia fazer o contrato com o Petro do Ambo era eu. E ele, praticamente, eles cumpriam com aquilo que eu dizia. Eu peguei num papel e redigi aquilo que seria o contrato com o Petro do Ambo, que escrevi muitas coisas, eram muitas coisas mesmo. O Petro do Ambo, quando o Carlos Pedro levou o papel para o Petro do Ambo, e praticamente foi o mesmo ano em que o Mona veio para aqui, portanto eram os dois também, eles andavam comigo. O Petro do Ambo analisou e disse, não, você está maluco. E eles, quando vieram me disseram, olha, quem está maluco são eles. E o Petro do Ambo desperdiçou mesmo assim os dois. E eu disse, se eles não querem, saiam mesmo.
E pronto, foi assim que eles saíram do Petro do Ambo e vieram para aqui, para Luanda. Praticamente fui eu o impulsionador disso. Fomos uma infância muito diferente dessa que nós vemos hoje. Nós éramos pessoas que, pronto, é aquilo que eu já disse atrás, nós já obedecíamos bem aos nossos pais e eles felizmente também obedeciam a mim. Portanto, eu era um pai deles em extensão, né? E pronto, isso pelo menos surtiu um grande efeito, porque todos aqueles que andaram comigo pessoas bem educadas e praticamente tiveram um futuro airoso. This high level of African football before. Really looking comfortable now at times, certainly better as the game goes on, and just simple passing now, lining up the shot, Paulinho has scored! Tremendous comeback from Angola, who now lead 2-1. As duas primeiras representações que nós tivemos do CAN foi estes dois apuramentos, em 96 e 98. Em 96 foi com o professor Carlos Alheiro. Nós conseguimos esse apuramento e pronto, este apuramento foi tão comemorado, foi a primeira vez, e na Cidadela aquilo foi uma euforia enorme. Se calhar comemorou-se mais o nosso apuramento em 96 do que quando a seleção foi apurada para 2006 na Alemanha, para o Mundial. E foi uma coisa mesmo de loucura. Em 90, já na competição para 98, em 96 foi na África do Sul. Mas nós tivemos nessa altura muitos problemas ainda, a seleção debatia-se com uma série de problemas. E, inclusive o nosso presidente, o Sr. Armando Machado, que inclusive é minha família, ele esteve em todos os movimentos da minha carreira futebolística, desde o Petro do Ambo, Petro de Luanda e na seleção. O Sr. Armando Machado foi dos dirigentes que mais se batiam para haver melhorias, condições para a seleção. Quem nos dera a nós que naquele tempo tivéssemos as condições que as seleções têm agora, os apoios que se dá. Porque naquela altura os nossos prémios de jogos eram insignificantes. Estávamos a falar de 100, 200 dólares. Depois em 96, a lutarmos para subir para 500. Foi um CAN, uma experiência boa, mas também teve os seus aspectos negativos, né? Mas a partir daí continuamos a dar a senda, a sequência, né, dos CANs. Passamos para 98, conseguimos também o apuramento para o Burkina Faso, já com o professor Neca. فيرجل مقطوعة مرة ثانية ليوريكوف لسيمون توصل مرة ثانية لميجل عايز يفوت فات من واحد ومن الثاني وداخل وعنده فرصة لو فات من هنا فرصة إنما فاول وانذار لبنبو انذار لبنبو. Queria recordar também que em 2011 eu fui convidado pela Federação de Futebol para fazer parte da equipa técnica com o Lito Vidigal. Neste ano, a primeira vez que nós pegamos a seleção, em tão pouco espaço de tempo, estamos a falar 2, 3 meses, nós pegamos a seleção no Chan, estava com a competição para o Chan, que foi no Sudão, e nós fizemos um inédito. Fomos à final do Chan. Nunca tinha havido essa representatividade. Fomos à final do Chan. Quando regressamos,
não houve reconhecimento nenhum. Para vocês terem uma ideia, como é que alguém chega numa final de uma competição africana, não ganhaste, mas saíste em segundo lugar. Não houve reconhecimento nenhum. Nenhum. Tudo bem, pronto. Logo a seguir, nós pegamos na seleção e a seleção ia disputar as eliminatórias para o Gabão, Guiné Equatorial, em 2012, em janeiro. E Angola estava na última posição, a começar a segunda volta, só para vocês terem uma ideia. Nós conseguimos tirar da última posição na segunda volta e saímos em primeiro do grupo. Isto é trabalho. Isto é trabalho. Muitos, antes com o Chan, diziam que foi sorte, não sei o quê. Mas depois, quando fizemos este feito inédito, imagina, na segunda volta, começar uma segunda volta, tu em último lugar e saís em primeiro. Só pode ser trabalho, competência. E nós dedicamos-nos muito para isso, muito mesmo. Inclusive a própria FIFA, nós saímos da posição 126 para 86. Apesar da posição ser 86 ainda ser, mas subimos 40 lugares. E a própria FIFA, num dos seus sites, reconheceu isso. Que poucas ou quase nenhuma seleções tinham dado um pulo tão grande. E quando as pessoas muitos já não acreditavam que nós fôssemos ao CAN, conseguimos o apuramento. Depois de estarmos lá no CAN, não conseguimos passar a primeira fase, mas mantivemos a senda da representatividade. Mas veja só, quando nós saímos, como não conseguimos passar lá a fase, quando chegamos aqui ainda fomos bombardeados. Então, se já ninguém acreditava antes que nós estávamos em último lugar, não íamos, e muitos juravam a pé juntos que não tínhamos hipótese, mas conseguimos algo inédito, então só deviam agradecer, né? Pelo menos agradecer e dizer que realmente houve mas ainda assim fomos criticados. Até hoje não houve reconhecimento nenhum. Então isso depois foi uma das razões que me levou a abandonar o futebol. Eu disse, pronto, se não há reconhecimento disto, não há reconhecimento, então eu prefiro abandonar o desporto. Abandonei o desporto definitivamente, como treinador já não quero mais. Coisa que nós fizemos, mas ainda mesmo assim para nos pagar, não Deus nos acuda. Então optei, decidi, então regressei ao meu serviço. Depois fui colocado aqui no Paz Flor. Pediram a minha contribuição para que levantasse, pela experiência que tinha, levantasse devia-se levantar o Paz Flor. Eu, se calhar, iria agradecer, né? Porque essas entrevistas que estão a ser feitas, não só para o Carlos Pedro, são, penso que um trabalho muito bom, dignificante, né? Que é para também as novas gerações conhecerem, né? Quem foram essas pessoas, né? Grandes craques da bola, de verdade. Carlos Pedro, meu marido, meu esposo, dizer que eu amo muito, que és uma excelente pessoa, um excelente marido, excelente pai, excelente homem de família. Então, que continues sempre assim, né? Amigo, paciente, eu sei que tens tido muita paciência. E aí, um homem muito fiel também, trabalhador. E obrigado a Deus, agradeço a Deus primeiro, né, por ter posto em meu caminho. Obrigado por tudo, um beijo grande, te amo.
Então, nos atletas de alto rendimento, falo já no geral, tem que ter, sobretudo, como eu disse, uma vida regrada e equilíbrio. Eu fiz como atleta, né? Como eu disse, como atleta, como treinador, fiz o que tinha que fazer e houve inéditos. Né? Como atleta fui campeão aqui em Angola, como disse há pouco, fui segundo melhor marcador de uma competição, né? Nem todo médio consegue ser marcador. Hoje, atualmente, profissionalmente, eu posso dizer que, apesar de estar quase já a entrar para a reforma, mas a reforma não quer dizer que a pessoa já esteja, mas tenho a formação necessária, para dar continuidade. Eu tenho mestrado de alto rendimento, mas nós aqui em Angola não temos, por exemplo, academias de alto rendimento. Ainda o nosso desporto não está bem definido, ainda não está definido se é carne ou se é peixe. E fruto disso, da experiência que eu sinto-me regozijado por ter representado o país, a seleção, não é se muita gente soubesse o que é estar num estádio, e eu já desde jovem, quando foi os segundos Jogos da África Central, que Angola participou, Luanda, Uambo e Lubango, naquela altura, nós éramos jovens que representávamos já as seleções olímpicas e já éramos os portas-bandeiras da seleção, desde a tenra idade. E muita gente não soubesse o que é estar num estádio a representar, tu como capitão e como estava depois quando eu assumi as braçadeiras de capitão, e desde novo, a partir dos 23 anos eu já era capitão da seleção, tu sentes o peso da responsabilidade que carregas. Tu estás ali, tu sabes que a nação toda está a ver, estamos a cantar o hino e tu sabes que tu tens que representar o país da melhor maneira possível. Pronto, e eu creio que eu representei o país da melhor maneira possível. E, então estou satisfeito por aquilo que eu representei a nível nacional. Infelizmente, o país não acompanhou o ritmo em termos da nossa geração, não acompanhou o nosso andamento, porque nós, quando o atleta sempre correu e sempre vai correr. O dirigente tem que correr como o atleta. Como é que o dirigente tem que correr? Não digo que o dirigente que também tem que correr, não, tem que correr com os papéis, tem que estar à frente. O dirigente tem que estar à frente do atleta para poder dar suporte àquilo que o atleta. E muitos dirigentes nossos, ainda nos dias de hoje, muitos não acompanham o ritmo dos atletas. O atleta está a correr a 120 e o dirigente ainda está a 10 a hora. Mas pronto, é isto que eu digo. Sinto que fiz algo pelo país e isto vai ficar sempre na memória. Foi uma representatividade muito grande desde as camadas mais jovens, já nas camadas, que eu disse, júniores, olímpicas, também a capitanear e como sénior, pronto, e cumpri uma carreira de treinador, de jogador e como treinador. Agora, nas vestes atuais, estou aqui preparado e maduro para representar o país em qualquer atividade desportiva, social.